Um caminhão parado em um semáforo teve sua traseira atingida por um carro. Logo após o choque, ambos foram lançados juntos para frente, colisão inelástica, com uma velocidade estimada em 5 metros por segundo, 18 km por hora, na mesma direção em que o carro vinha. Sabendo-se que a massa do caminhão era cerca de 3 vezes a massa do carro, foi possível concluir que o carro, no momento da colisão, trafegava a uma velocidade aproximada de... Uma observação aqui é de que vamos fazer o problema na consideração de que ele segue na mesma direção e no mesmo sentido. Direção pode ser vertical, horizontal. Sentido é, uma vez que a direção é horizontal, o sentido pode ser para a direita ou para a esquerda. Uma vez que a direção é vertical, o sentido pode ser para cima ou para baixo. Então, marcada a diferença entre direção e sentido, são diferentes, né? Esses dois conceitos em física, mas vamos começar marcando aqui que estamos fazendo uma colisão onde, após a colisão, os móveis seguem a mesma direção e o mesmo sentido original do carro em movimento. Temos então a velocidade inicial do caminhão sendo zero, o caminhão estava em repouso. A velocidade inicial do carro é o que se quer encontrar no problema. A velocidade do caminhão após a colisão será igual à velocidade do carro e valem ambas 18 km por hora, isso está indicado no enunciado. A massa do caminhão vale 3 vezes a massa do carro, aproximadamente, por isso ele pede aproximadamente aqui também o valor da velocidade. E podemos agora considerar o seguinte: uma vez que o nosso sistema seja composto apenas do carro e do caminhão, considerando que não haja atrito no solo, nós não teremos força externa resultante sobre esses dois veículos. Desse modo, podemos considerar força externa resultante valendo zero e, portanto, podemos dizer que a quantidade de movimento se conserva. Isto é, a quantidade de movimento no início, antes da colisão, é igual à quantidade de movimento no fim, final, depois da colisão. Quantidade de movimento é uma grandeza física que pode ser calculada pelo produto da massa pela velocidade. Como a velocidade é um vetor e a massa é um escalar, e o produto de um escalar por um vetor dá um vetor, temos que a quantidade de movimento é um vetor. Ocorre que pelo fato de termos nesse problema, após a colisão, os dois carros seguindo colados, uma vez que a colisão é inelástica, os carros seguirão colados na mesma direção e no mesmo sentido que o automóvel tinha originalmente, nós temos então uma soma e não nos preocuparemos aqui com sinais, uma vez que não há sentidos contrários. Não há também angulação em relação à direção original. A direção é a mesma. Portanto, o caráter vetorial da quantidade de movimento não se manifesta aqui. Trabalharemos apenas com as quantidades em módulo, as quantidades de movimento como módulo. Temos, portanto, todo mundo positivo e agora podemos dizer que a quantidade de movimento inicial do caminhão é zero, uma vez que a velocidade inicial do caminhão é zero. Como já definimos, quantidade de movimento é o produto de massa por velocidade. Desse modo, a quantidade de movimento final do caminhão será o produto da massa do caminhão pela velocidade final do caminhão. O mesmo se dando para a quantidade de movimento final do carro. Ocorre que tanto a velocidade do caminhão como a velocidade do carro valem ambas 18 km por hora, uma vez que a colisão é inelástica. Isto significa que após a colisão, tanto o carro como o caminhão têm a mesma velocidade porque estão colados, se movimentando, né? Colisão inelástica é isso. Após a colisão, os corpos que colidiram saem colados, grudados um no outro, partilhando, portanto, da mesma velocidade. Temos agora 3 vezes 18, 54, 54m mais 18m. Isso dá 72m. Ocorre que QI, car, é igual a massa vezes a velocidade inicial do carro. Temos massa dos dois lados da equação, podemos simplificar. Portanto, a velocidade inicial do carro é igual a 72 km por hora, o que credencia a letra A como correta. Encerrada a questão.